A paz de Cristo, meu irmão e minha irmã. Hoje vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 até o 20. Vamos à leitura. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Queridos, na igreja de Coríntios, na Grécia, havia uma dissensão entre os irmãos, porque os gregos, parte deles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Parte deles estavam baseando suas teorias, suas convicções nos ensinamentos dos filósofos antigos. E eles não acreditavam na ressurreição. Estavam acreditando apenas na cultura grega, de que morreu, acabou. Porque simplesmente a matéria física, quando morria, para eles não havia mais ressurreição de mortos. E Paulo passou a ensinar-lhes que a ressurreição, ela é quem nos dá a convicção de que somos justificados. A ressurreição de Cristo é quem nos traz esperança de que seremos arrebatados, de que seremos um dia arrancados com força dessa terra. E Paulo começa a explicar aos irmãos da igreja de Coríntios que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Em vão seria a minha pregação, a sua pregação. E se Cristo não ressuscitou, logo os que dormiram em Cristo estariam perdidos. E nós, os que estamos vivos, se esperamos em Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis entre os homens. Paulo está explicando isso à igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja problemática. Havia problemas na Santa Ceia, havia problemas no partir do pão, havia problemas em questões de ressurreição que eles não acreditavam. Eles achavam que quando morria, simplesmente acabou. Mas Paulo veio mostrar um caminho totalmente diferente. Que quando morremos, um dia nós ressuscitaremos com Cristo e teremos um corpo glorificado, um corpo ressurreto. Porque Cristo ressuscitou. E há evidências não somente bíblicas, há evidências históricas. No livro do Dr. George McDowell, ele explica muito bem as teorias de que Cristo ressuscitou. O título do livro, se você quiser ler depois, ou comprar ou pesquisar na internet, é Evidências que Merecem um Veredicto. Ele apresenta teorias fantásticas, históricas, que mostram que Cristo realmente ressuscitou. E isso, querido, me dá esperança, te traz esperança, de que você pode pregar com firmeza, porque a palavra de Deus, ela é a nossa motivação de estarmos aqui pregando. A ressurreição de Cristo é a nossa inspiração de termos a convicção de que um dia deixaremos essa terra, mas seremos ressuscitados com Cristo e teremos um corpo glorificado. Aguardamos a expectativa do arrebatamento, mas se porventura morrermos antes, estaremos guardados, selados, para o dia do grande arrebatamento, sermos ressuscitados e encontrar com Cristo nos ares. Seremos, querido, glorificados, e essa é a nossa esperança, a nossa convicção.
Então creia no poder de Deus, não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho liberta, transforma, purifica. Creia na ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou, ele tomou a chave do inferno, quebrou as cadeias, levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas dores e te deu a certeza de que um dia ele voltará para buscar a tua igreja. Então esteja preparado, esteja em oração, esteja em vigilância, esteja, querido, em prudência, porque a Bíblia diz que precisamos ser prudentes como a pomba e simples, precisamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Precisamos ter essas características para que possamos, querido, estar em constante vigilância. Porque eu te digo isso. Tem muitos falsos profetas ensinando teorias mentirosas. Tem muitos teólogos mentirosos ensinando teorias profanas, deturpando a palavra de Deus. Ensinando coisas bizarras que não condiz com as escrituras sagradas. E Deus te diz nessa tarde que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E Deus, querido, Ele quer transformar a tua vida pelo poder da palavra. Ele quer transformar o teu coração, Ele quer mudar o teu caráter, quer mudar a tua mente. Eu convido você nesse momento para que você abra o teu coração e creia no poder transformador da palavra de Deus. Porque Jesus te diz nessa tarde, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta da condenação do pecado é a palavra de Deus. Quem nos libertou da condenação eterna? Cristo Jesus com a sua morte. Mas quando Cristo ressuscitou, Ele te deu uma nova chance, te deu uma nova esperança. Ele te deu, meu querido, uma razão para que você possa crer. Ele te deu uma razão para que você possa ter uma vida transformada, restaurada pelo poder do Evangelho. O Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho quebra cadeias, o Evangelho muda vidas. O Evangelho pega aquilo que o mundo diz que está perdido e transforma em algo útil para Deus. Um exemplo disso era Paulo. Paulo era um homem que perseguiu o Evangelho de Deus. Chegou a ponto de até apedrejar a Estevão. Um homem que estava pregando a palavra de Deus com convicção, com plena coragem e ousadia, cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Paulo, ele respirava profundamente a morte de Estevão. Mas quando Paulo, ele teve um encontro com Deus, ele foi transformado. Ele passou a ser um vaso de honra e começou a zelar pela palavra de Deus. E ele entendeu que a palavra de Deus precisava ser zelada, cumprida, praticada e observada cautelosamente. E ele passou a ensinar isso à igreja de Coríntios, porque era uma igreja que havia dissensões, que havia disse-me-disses, que havia dissensões teológicas, que havia comentários profanos. E Paulo começou a repreender a igreja de Coríntios, ensinando um caminho sobre modo excelente, um caminho a ser percorrido, um caminho a ser obedecido, um caminho a ser observado com sabedoria. Porque a palavra de Deus, meu querido e minha querida, ela é o poder de Deus, ela é a palavra de Deus que te transforma. Então eu quero convidar você a abrir o teu coração nessa tarde e creia no poder de Deus, creia no Evangelho. Olha só, eu quero ler um trechinho aqui da introdução desse texto. Olha o que Paulo vai dizer. A maioria dos gregos não acreditava que o corpo das pessoas seria ressuscitado depois da morte. Olha só. Se isso não fosse um fato, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria totalmente vã a tua dedicação a Deus, a tua pregação, as tuas viagens missionárias, todo o sacrifício de oração que você tem feito esse tempo todo, toda a tua renúncia que você tem feito esse tempo todo, deixando as coisas do mundo para trás, tudo isso seria vã. Mas Cristo ressuscitou e eu tenho essa boa nova para trazer para você nessa tarde. Cristo ressuscitou, creia nisso. E Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que as tribulações deste tempo presente não há de se comparar à glória de Deus a ser revelada em nós. Cristo tem coisas grandiosas, extraordinárias para você, para nós, para mim, se perseverarmos até o fim, crendo no poder de Deus, no Evangelho. Porque Paulo diz que são coisas que os olhos nunca viram, que jamais penetrou no coração humano, que o homem jamais sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que guardam a tua palavra. Então, querido,
Não tem nada mais gratificante do que você passar pelas provações, mas você acreditando que o seu Redentor vive. Você confiando que Cristo vive. Você confiando que Cristo está com você. Há um hino que eu amo muito, que diz, na letra dessa canção diz, se Cristo comigo vai, eu irei. E existe outra canção que eu ainda admiro muito, gosto sempre de ouvi-la, porque me edifica muito. É quando aquela canção que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vivemos em um mundo de tantas incertezas, de tantas tribulações, de tantas coisas terríveis que acompanhamos no nosso dia a dia. Quando você liga a sua televisão, você vê tragédias, você vê pai matando filho, você vê filhos matando os pais por herança, você vê esposos matando esposas, você vê esposas matando esposos. Você vê famílias destruídas, você vê pessoas depressivas tirando a própria vida. Você vê um caos, um mundo está tão caótico, carente de Deus. Mas Cristo está consolando teu coração nessa tarde, dizendo, olha, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Cristo, Ele fortalece, consola a tua alma nesse momento. Porque a palavra de Deus vai dizer ao teu coração que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor te fortalece nessa tarde. O Senhor fortalece a tua alma e teu coração. O Senhor está derramando sobre a tua vida um renovo do Espírito para que você possa vencer as tribulações e continuar sendo um defensor do Evangelho, porque somos defensores do verdadeiro Evangelho de Deus. A palavra de Deus ela deve ser anunciada com temor, com reverência, e deve ser praticada como ela é, observada. Esse é o conselho que Paulo nos dá, para que possamos crer no Evangelho e para que possamos combater as falsas heresias que não condizem à palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde, querido. Em nome de Jesus, receba a tua vitória e creia na palavra de Deus. Até o próximo vídeo.